Maintenant, nous voulons parler de notre terme, l'imposition des mains. Agora queremos falar do nosso tema, que é a imposição da mão. Dernièrement, je crois que c'est Manabella qui avait prêché, après sa prédication, Uns dias passados, o Mabela tinha pregado, depois da sua predicação, il a invité, si quelqu'un avait besoin de la prière, si quelqu'un ela convidou se tinha alguém que foi tocado pela palavra, que necessitava de oração, que ele pudesse avançar aqui no hotel, afin que l'homme de Dieu puisse prier pour lui. para que o servitor de Deus possa orar para essa pessoa. Et ce jour-là, ce dimanche-là, personne ne s'était avancé. E ninguém avançou naquele domingo. Et je me suis demandé pourquoi en était-il ainsi. E o irmão se perguntou por que isso aconteceu desta maneira. Je me suis dit, Seigneur, gloire à toi, parce que ce jour-là, tout le monde était béni. E então o irmão disse que não, Deus, glória ao teu nome, porque todo mundo foi abençoado, todo mundo não tinha problema, ninguém tinha baixa, sans préoccupation. ninguém tinha uma preocupação. C'est-à-dire, tout un chacun de nous avait le shalom. Quer dizer que cada um de nós tinha paz. Mais je ne sais pas s'il en était réellement ainsi. Mas eu não sei se em verdade era mesmo aquilo. Bien-aimé, l'imposition de main est un moyen puissant Bem amado, a imposição da mão é um meio poderoso de la transmission de la puissance de Dieu da transmissão do poder de Deus pour guérir, para curar, pour transformer. para transformar. Et nous allons voir ces choses analytiquement. E vamos ver essas coisas continuamente. L'imposition de main est un signe que Dieu donne A imposição da mão é um sinal que Deus tem dado dans la continuité de son corps. na continuidade do seu corpo. Un pasteur peut prier pour une autre personne afin de le consacrer. Pastor pode orar para uma outra pessoa para lhe Et consagrar. cela se passe par l'imposition de main. E isso acontece pela imposição da mão. Nous voyons que l'œuvre de Dieu peut se transmettre de génération en génération. Nós temos visto que a obra de Deus é transmissa de geração em geração. Cela aussi se passe par l'imposition des Isso mains. também acontece pela imposição da mão. Et cela pour perpétuer l'œuvre du Christ. E isso é para eternizar a obra de Deus. Quand le pasteur nous a prêché sur les clés pour opérer dans le surnaturel, Quando o pastor nos pregou sobre as chaves para operar no sobrenatural, l'œuvre des apôtres n'était pas encore conclue. ele disse que a obra dos apóstolos ainda não estava concluída. Et les actes des apôtres ne sont pas encore terminés. E os atos dos apóstolos não estão agora, ainda não estão terminados. Car nous devons y inscrire tes œuvres. Porque também devemos escrever as suas obras, suas obras, suas obras. Ainsi, nous voyons par exemple dans l'Église catholique, É assim que temos visto nas igrejas católicas. ils disent que le pape est le descendant de Pierre, de l'apôtre Pierre. Eles dizem que o Papa é o descendente do Pedro. Et cette continuité E esta dans continuidade l'œuvre na obra, se passe par la transmission, l'imposition des mains. ela acontece pela imposição, a transmissão da mão. Nous voyons aussi, quand un enfant est malade, Também temos visto quando uma criança está doente, on lui impose des mains, temos imposto as mãos, on cherche le contact physique aussi avec temos lui. procurado o contato físico com as mãos. Ou deux personnes, deux amis qui se sont revus il y a longtemps, Duas pessoas que são amigos, que se encontraram anos passados, que se s'embrassent, il y a le encontram, contact physique, eles le se contact de la abraçam, main. existe um contato físico, um contato da mão. Et du point de vue spirituel, c'est cela notre E focus. no ponto de vista espiritual, nós vamos nos focalizar. L'imposition des mains A imposição da mão sert à transmettre l'autorité, é transmitir a autoridade, la sagesse, a sabedoria, des dons spirituels, dos dons espirituais, des bénédictions das bênçãos et le Saint-Esprit. e do Espírito Santo. L'imposition des mains A imposição da mão donne aussi le pouvoir de déléguer dá também o poder de guiar, l'autorité. a autoridade, Pour faire un service, a autoridade para poder fazer alguma le coisa. pasteur peut nous imposer les mains Pastor pode nos imposar a mão et nous libérer, nous envoyons dans la moisson. e nos enviar para ir na obra, Pour aller faire une campagne, pour para aller ir fazer faire uma campanha, un service, pour para ir aller fazer pour des malades. serviço, para ir curar doente. Cela se passe aussi par l'imposition des Isso mains. também acontece pela imposição da mão. C'est une recommandation É uma recomendação
qui fait que lorsque le pasteur impose les mains à quelqu'un, que faz com que quando o pastor ele impõe as mãos a uma pessoa, il reconnaît ele reconhece ce que Dieu veut pour cette personne. Ele reconhece o que Deus quer para esta pessoa. Ce n'est pas le pasteur qui te choisit. Não é o pastor que te escolhe. Mais il ne fait que reconnaître ce que Dieu a pour toi. Mas ele só faz somente reconhecer o que Deus tem para ti. Car on le verra un peu plus tard. Vamos ver pouco mais tarde. L'Esprit dit, Porque o Espírito diz, mettez à moi à part Barnabas que metam para mim a parte de Barabás pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. para a obra pela qual eu chamei-lo. Et Jésus dira, E Jesus diz, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai não choisi. sois vós que me escolheram, mas eu vos escolhi. Voilà comment les choses se passent É assim dans que se passa na obra de Deus. Dans la sélection Na seleção des serviteurs, dos escritores, la démocratie, l'élection n'a pas beaucoup de place dans la Bible. a democracia e a eleição não tem lugar na Bíblia. Ce qui est fondamental dans la parole de Dieu, dans la O que é Bible, importante na palavra de Deus c'est la volonté de Dieu. é a vontade de Deus. C'est Dieu qui choisit. É Deus que escolhe. Et puisque Jésus est la tête, E como Jesus é a cabeça, ce qui est dans l'Église, o que está na igreja il doit être l'auteur de ces choses, deve ser o autor dessas coisas. l'auteur des choix, Deve ser o autor da escolha. doivent être en correspondance avec la volonté de Dieu. Ela tem que estar em correspondência com a vontade de Deus. Ce n'est pas parce que tu es monte ou tu es brillant ou Não é porque pas você demander que, é muito quente, allez, tu es ancien, quer dizer que você pode ser um ancião da tu es igreja, ceci, tu que es você cela. é aquilo. La volonté de Dieu. A vontade de Deus. La position de main est aussi pour la reconnaissance au ministère. A imposição da mão é também para o reconhecimento do teu ministério. Reconnaître ce que Dieu a décidé de faire d'une personne. É reconhecer o que Deus decidiu de fazer para uma pessoa. La position de main est utilisée aussi pour mettre à part, A imposição da mão é também utilizada para meter de lado, pour une tâche, para fazer uma obra, pour un ministère. para um ministério. Il est autorisé, nous l'avons dit, pour transmettre, revêtir l'autorité. Ela também é utilizada para transmitir autoridade. Il est utilisé pour équiper, É também utilizada para equipar alguém, transmettre un don pour para réaliser une transmitir tâche. dom para você poder realizar uma taxa de Deus. Maintenant, nous allons passer à un exemple concret. Agora vamos dar um exemplo Nous concreto. lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse 48. Vamos ler no Antigo Testamento, no livro de Gênesis 48. Genèse 48, Gênesis 48, le verset 8 à 19. versículo 8 a 19. Je lis, la Bible dit, A Bíblia nos diz: Israël regarda le fils de Jacob, le fils de Joseph, et dit, Israel olhava o filho de José e disse: qui sont ceux-ci? Quem são estes? Joseph répondit à son père, José respondeu ao seu pai: ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. São os meus filhos que Deus me deu. Israël dit, E Israel diz: je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. eu te peço que faça-lhes avançar para que eu possa abençoá-los. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, Os olhos de Israel estavam cansados pela velhice. ils ne pouvaient plus voir. Eles já não podiam mais ver. Joseph les fit approcher de lui, José lhes fez encostar perante ele. et Israël leur donna un baiser et les embrassa. E Israel lhes deu beijo e abraçou-los. Israël, c'est Jacob. Israel é Jacob. Israël dit à Joseph, Israel diz a José: je ne pensais pas revoir ton visage, eu já não pensava voltar a ver a et sua voici cara. que Dieu me fait voir même ta descendance. E olha que Deus me fez mesmo ver a tua descendência. Joseph les retira de genoux de son père, José lhes tirou do joelho do seu pai. attention, Cuidado. et se prosterna face contre terre.
E ele se prosternou com a cara sobre a terra. Puis Joseph les prit tous deux. E depois ele pegou os dois. Ephraim par la main droite. Efraim na mão direita. À la gauche. E na esquerda Israel. Manassé par la main gauche. E Manassés na mão esquerda. À la droite d'Israël. Na direita de Israel. Et les fit approcher de lui. E ele os fez se aproximar dele. Israël tendit sa main droite. Israel estendeu a sua mão direita. Et la posa sur la tête d'Ephraim qui était le plus jeune. E meteu sobre a cabeça de Efraim, que era o mais pequeno. Il posa sa main gauche. E ele pôs a sua mão esquerda sur la tête de Manassé. sobre a cabeça de Manassés. Manassé qui était l'aîné, hein? Manassés que era o primeiro. Et pourtant, Israël savait très bien ce qu'il faisait. No entanto, Israel sabia muito bem o que ele estava fazendo. Car Manassé fut le premier-né. Porque Manassés era o primeiro filho. Joseph dit. Joseph disse. Il bénit Joseph et dit. Ele abençoou Joseph dizendo. Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères. Que o Deus na presença no qual os meus pais andaram. Abraham et Isaac. Abraham e Isaac. Que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe. O Deus que é o meu guiador durante que eu vivo. Jusqu'à ce jour. Até hoje. Que l'ange qui m'a racheté de tout le mal bénisse ces garçons. E que o anjo que me tirou de todo o mal abençoa esses rapazes. On les appelle de mon nom. Que eles chamam do meu nome. Et du nom de mes pères. E do nome pelo nome dos meus pais. Abraham et Isaac. Abraham e Isaac. Qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. Que eles possam fazer muitas coisas no meio do país. Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim. Joseph viu que seu pai meteu a mão direita na cabeça do Efraim. Et cela lui déplut. E ele não gostou disso. Il saisit la main de son père. Ele pegou a mão do seu pai. Pour l'écarter de la tête d'Ephraim. Para tirar da cabeça do Efraim. Et la diriger vers Manassé. Para dirigir na cabeça do Manassés. Joseph dit à son père. Joseph disse ao seu pai. Pas ainsi mon père. Pardon? Pas ainsi mon père. Não desta maneira, meu pai. Car celui-ci est le premier-né. Porque este é o meu primeiro filho. Pose ta main droite sur sa tête. Põe a sua mão direita sobre a sua cabeça. Son père refusa et dit. E o seu pai disse não. Je le sais. Eu sei. Mon fils. Meu filho. Je le sais. Eu sei. Lui aussi deviendra un peuple. Ele também será um povo. Lui aussi sera grand. Ele também será grande. Mais son frère cadet. Mas o seu irmão menor sera plus grand que lui. vai ser mais grande que ele. Et sa descendance remplira toutes les nations. E a sua descendência vai encher todas as nações. Il est béni ce jour-là. E ele lhes abençoou naquele dia. Et dit. E ele disse. C'est par toi qu'Israël bénira. É consigo que Israel vai abençoar. En disant. Dizendo. Que Dieu te rende comme Ephraim et comme Manassé. Que Deus te faça como Efraim e Manassés. C'est ainsi qu'il mit Ephraim avant Manassé. É assim que foi Efraim antes de Manassés. Amen. Amen. Bien, pour résumer cette histoire. Para resumir esta história, Joseph amène ses deux enfants à son père. Joseph pegou seus dois filhos e levou ao seu pai. Son père ému ne croyant plus revoir Joseph, mais il est ému parce qu'il voit même la descendance, comme les enfants de Joseph. O seu pai estava emocionado porque ele pensou que nunca mais ia ver Joseph, mas ele viu também a descendência de Joseph. Ephraim et Manassé. Efraim e Manassés. Ephraim était le plus jeune. Efraim era o menor. Manassé était l'aîné. O Manassés era o maior. Et dans la bénédiction, le fils aîné a la préséance. E segundo a bênção, o primeiro filho, ele merece mais. Donc quand Joseph a amené ses deux enfants à son père, então quando José levou os seus dois filhos ao seu pai, afin que Jacob puisse les bénir, para que Jacob possa abençoá-los, Jacob prit la main droite. Jacob pegou a sua mão direita. Et la posa sur le jeune frère. E ele pôs sobre o jovem, c'est-à-dire mais pequeno, sur Ephraim. sobre Manassés. Et prit la main gauche, Sobre Efraim, desculpa.
la posa sur Manassé qui était l'aîné. E à esquerda sobre Manassés, que era o irmão mais velho. Joseph dit non père, celui-là c'est le petit frère. José diz, não pai, este aqui é o irmão menor. Mais Israël poussé par le Saint-Esprit. Mas Israel estava empurrado pelo Espírito Santo. Non par la tradition. Não pela tradução, Non par d'autres choses. Não pelas Mais coisas. par la révélation du Mas Saint-Esprit. pela revelação do Espírito Santo. Il bénit avec la bénédiction majeure le petit frère. Ele abençoou com a mais grande bênção o mais pequeno. C'est-à-dire avec la main droite. Então quer dizer com a mão Et direita. la bénédiction mineure, le petit E a frère, bênção mais c'est-à-dire avec la main pequena gauche. com a mão esquerda do irmão mais velho. Nous voyons combien l'imposition des mains est importante. Aí vamos ver que é muito importante a imposição da mão. Et nous voyons aussi que lorsque Joseph ramenait ses enfants à son père, E também estamos a ver que quando José levou seus filhos ao seu pai, après que son père les ait bénis, para que o seu pai possa abençoá-los, la Bible dit que Joseph se prosterna devant a Bíblia nos Israël, diz devant son que père. José se prosternou perante seu pai. Quel respect! Que respeito! Est-ce que nous honorons nos parents? Será que nós temos honrado nossos pais? Est-ce que nous honorons nos pères et nos mères? Será que não temos honrado os nossos pais e as nossas mães? Est-ce que nous honorons les serviteurs de Dieu que Dieu a mis au devant de nous? Será que nós temos honrado os servidores de Deus que Deus meteu perante nós? Ou ce sont nos collègues, nos amis? Ou então são nossos amigos, nossos colegas? Ce sont des choses très importantes. São coisas muito importantes. Qu'à des fois nous négligeons. Que às vezes nós nem temos dado valor. Même dans les 10 commandements, il est répété, tu honoreras ton père et ta mère. Mesmo nos 10 mandamentos está escrito que vais honrar os teus pais. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que aquele que tem orelha possa escutar o que o Espírito Santo diz. Nous le voyons aussi dans Nombre 27. Vamos ver também no livro de Números 27. Moïse savait qu'il avait désobéi à Dieu. Moisés sabia que ele desobedeceu a Deus Et qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise. e que ele não ia entrar na terra Et donc, prometida. il commençait à se soucier de qui aura la succession. Então ele começou a se perguntar quem vai me Qui suceder. fera entrer les enfants Quem d'Israël vai fazer dans la terre entrar os promise. filhos de Israel na terra prometida? Dans Nombre 27, Promissa? Prometida? Ok, thank you. Nombre 27, Números 27. au verset 15, No versículo 15, Moïse parla à l'Éternel et dit Moisés falou com Deus dizendo que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, que Deus, pardon, l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, que o Eterno, o Deus de todos os espíritos, de toda a carne, établisse sur la communauté estabelece na comunidade un homme. homem. La leadership n'est pas un hasard bien-aimé. O leadership não é algo de azar. N'est pas un hasard. Usem aí em português. Azar? O leadership não é algo de azar. Nous l'avons vu ici. Como temos visto aqui, Le Seigneur a voulu établir comme pasteur, comme serviteur, le révérend pasteur Dieudonné. Deus escolheu de estabelecer nesta igreja como pastor, o pastor João Paulo. Et pourtant, il avait un aîné ici. Mas, no entanto, ele tem um irmão mais velho. Et pourtant, il y a des serviteurs aînés à lui. No entanto, tem servidores que são mais velhos dele. Mais le Seigneur a voulu qu'il y ait lui la révélation, Mas Deus escolheu que seja ele da revelação. qu'il soit porteur de vision. E que ele possa trazer a visão. Ainsi, suivez attentivement. Vamos seguir atentamente. Qu'il établisse que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme Que o Eterno, o Deus dos Espíritos e da carne, qui que sorte possa devant eux estabelecer et qui homem, entre devant eux. que ele saia perante eles e que ele entra perante Qu'il les eles. fasse sortir et qu'il les fasse entrer, Que ele possa lhes fazer sair e que ele possa lhes fazer entrar. afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Para que Alléluia. a comunidade de Deus não seja como ovelhas que não têm pastor. Amém. Merci. Bien-aimé, le leader est celui qui entre le premier, qui sort le premier. Bem amado, o chefe é aquele que entra em primeiro, que sai em primeiro lugar. C'est lui la tête, la motrice du train. Ele é a cabeça do comboio. Et tous les wagons suivent derrière. E todos os vagões
les voitures. Vagão. E todos os vagões atrás seguem a cabeça. Parce que s'il n'y avait pas de pasteur dans cette église, Porque se não existisse pastor nesta igreja, nous serions des brebis sans pasteur. nós seríamos ovelhas sem pastor. Et la Bible nous révèle que une bergerie E a Bíblia nos revela sans pasteur que onde tem ovelhas e não tem pastor, est vouée à périr, à mourir. as ovelhas vão morrer. L'Éternel dit à Moïse, O Eterno diz a Moisés: prends Josué, pega Josué, fils de Nun, o filho de Nun, homme en qui se trouve l'esprit, o homem onde se encontra o Espírito, et tu poseras ta main sur lui. e tu vas imposar as tuas mãos sobre ele. Dieu a donné une directive. Deus deu uma diretiva: Prends un homme en qui repose l'esprit pega homem onde tem o Espírito de et Deus impose-lui la main. e mete as suas mãos sobre ele. Bien-aimé, il n'a pas dit prends celui avec qui tu copes très bien. Deus não disse pega aquele que conversa contigo muito bem, Ou prends je ne sais qui. ou então pega nem Il a qualquer donné une pessoa. directive précise. Ele deu uma direção precisa. Prends Josué. Ele disse: pega Josué. Et dit, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar Ele disse: vais le meter perante o sacrificador et Eleazar devant toute la communauté. e perante toda a comunidade. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. E você vai dar ordens sobre os olhos deles. Tu le rendras participant de ta dignité. Você vai fazer dele participante da sua dignidade. Donc, Josué n'avait pas sa dignité, Então quer dizer que Josué não tinha a sua dignidade. mais il était participant de la dignité de Mas ele Moïse. participava na dignidade de Moisés. Moïse agit comme l'Éternel lui avait ordonné. Moisés fez como Deus tinha dito. Et puis Josué le plaça devant le sacrificateur Éléazar E pegou Josué e meteu perante o servidor Eleazar et devant toute la e communauté. perante toda a comunidade. Il posa ses mains sur lui, E pousou as suas mãos sobre ele, donna des ordres, dando ordens, comme l'Éternel le lui avait dit como o par Eterno tinha l'intermédiaire lhe dito pelo de Moïse. intermediário de Moisés. Des fois, j'entends des personnes qui disent ah, Às vezes eu tenho escutado pessoas que têm dito: eu não dou a minha cabeça a qualquer pessoa para meter a sua mão la sobre mim. position des mains est biblique. A imposição da mão é bíblica. C'est une pratique qui commence de la Genèse É uma prática que começa no jusque dans livro le de Nouveau Gênesis Testament. até no Novo Testamento. Nous avons vu, on a amené à Jésus des enfants. Nós vimos que trouxeram crianças a Jesus. Les disciples voulaient les empêcher. Os discípulos queriam impedir. Jésus dit, Jesus disse: laissez-les venir à moi, deixam as crianças car vir a le mim, royaume des cieux est pour porque ceux qui les ressemblent. o reino de Cristo é Et il parecido com les ele. imposa les mains. E ele impulsou as mãos a eles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Aquele que tem orelha, que ele possa escutar o que o Espírito Santo diz. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Agora, no Novo Testamento, l'imposition des mains est aussi utilisée, a imposição da mão é também utilizada. par exemple, dans le cas de la guérison des malades. No exemplo da cura da doença, Nous pouvons le voir dans Marc 16, 17. podemos ver no livro de Marcos 16, 17. Marc 16, 17. Marcos 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Aqui estão os sinais que vão seguir aqueles que acreditaram em En mim. mon nom, ils chasseront les démons. Em meu nome eles vão chutar os demônios, expulsar os Ils demônios, parleront de nouvelles langues. vão falar novas línguas, Ils saisiront des serpents. eles vão pegar a serpente. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Se eles beberem veneno, il ne leur fera point de mal. nada vai lhes acontecer. Ils imposeront les mains aux malades. Eles vão imposar as mãos sobre guéris. os doentes e eles vão ser curados. C'est l'imposition des mains. A imposição da mão. Dans Jacques 5, 14, 15. Vamos aqui, Jacques. Livros de Tiago. Jacques 5, 14. Si quelqu'un parmi vous est malade, Tiago. Pardon, mas já 5, 14.
Tiago 5, versículo 14. Si quelqu'un parmi vous est malade, Se alguém de vós estiver doente, qu'il cherche les anciens que ele procure os anciãos et qu'on leur applique l'onction d'huile. e que possa meter sobre ele a unção de óleo. Nous voyons que Estamos a ver l'imposition des mains que a imposição da mão est biblique. é bíblica. Maintenant, il y a une nuance à faire. Agora tem uma Une diferença a fazer, différence entre l'imposition des mains uma diferença entre a imposição da mão et l'onction d'huile. e a unção do óleo. Traditionnellement, dans l'église primitive, Tradicionalmente, nas igrejas antigas, chaque chrétien cada cristão était censé appartenir à une église. ele tinha que pertencer a uma igreja local. Et dans mon église, lorsque je suis malade, Então, na minha igreja, quando eu estou doente, j'appelle les anciens de mon église, eu vou procurar os mais velhos da minha igreja prier pour moi, me rendre d'huile. para que eles possam orar para mim e me ungir de óleo. Maintenant, pour ceux qui pouvaient être dans l'église locale, mais qui n'appartenaient pas à l'église locale, disons les visiteurs, Então, para aqueles que não pertenciam à igreja local, os visitantes, pour eux, on priait pour eux. para eles oravam para eles, Parce que l'onction d'huile était réservée à ceux qui appartenaient. porque a unção do óleo estava reservada para aqueles que pertencem na igreja local. C'est quelque chose que j'ai pu voir aussi dans la Bible. É algo que o irmão conseguiu ver na Bíblia. L'imposition des mains pour les visiteurs. A imposição da mão para os visitantes. Ainsi, tout croyant doit avoir une église, un patriarche, Assim, todo cristão tem que ter a sua igreja, o seu pastor, pour son édification. para a sua edificação. Car nous savons que les pasteurs veillent à nos âmes. C'est biblique. Porque nós sabemos que os pastores têm vigilado sobre as nossas almas, porque isto é bíblico. C'est biblique, bien aimé. É bíblico. Il y a des gens qui sont comme des brebis rebelles, Existem pessoas que são como ovelhas rebeldes, independentes, mais c'est une situation très, très dangereuse. mas é uma situação muito perigosa. La Bible le confirme. A Bíblia nos confirma. Et être sous les pieds d'un pasteur, Estar nos pés de pastor. la position des mains est également utilisée dans le Nouveau Testament pour distribuer des dons du A Saint-Esprit. imposição da mão é também utilizada no Novo Testamento para distribuir os dons espirituais. Nous le voyons dans Acte 8, 14. Vamos ver no livro de Atos 8, 14. Pierre et Jean prièrent, imposèrent les mains, Pedro e João oraram e pousaram as mãos. et les gens reçurent le Saint-Esprit. E a gente recebeu o Espírito Santo. Dans le livre de Actes 9, 17, No livro de Atos 9, nous 17, voyons aussi que Ananias imposa les mains à Saul também vimos que Ananias imposou as mãos a et Saul il recouvra la vue. e ele voltou a ver. Et il fut rempli du E Saint-Esprit. ele foi cheio do Espírito Santo. Nous le voyons aussi à Éphèse. Também vamos ver no livro de Efésios. Paul imposa les mains Paulo imposou as suas mãos et les gens e prophétisèrent. as pessoas começaram a profetizar. Imposou as suas mãos. Efésios. Maintenant, Efésios combien? non, dans le livre d'Éphésiens, c'est juste. É um exemplo que ele deu, mas tem que ler no livro de Efésios. L'imposition des mains est aussi utilisée pour déléguer l'autorité à des serviteurs dans l'Église. A imposição da mão é também utilizada para dar ordem nos servitores da igreja. Maintenant, nous voulons rappeler cette signification profonde. Agora nós queremos lembrar-nos essa significação profunda. Ministre signifie serviteur. Ministro significa. Serviteur de Dieu, des Será apôtres, que des nós temos disciples, des simplesmente diacres, des vestido anciens, os fatos de ancião, de apóstolo, de profetas? ou nous sommes là pour veiller aux brebis? Ou então nós estamos aqui para poder vigiar sobre as ovelhas de Deus?
Comme le bon berger qui abandonne les 99 brebis et va rechercher celle qui est égarée. Como o bom pastor que abandona as 99 ovelhas para ir procurar uma ovelha que se perdeu. Para pegar sobre as suas sur les épaules. Vestes. Amém. Sobre os seus ombros, não? Ok. Amém. Il prend sa brebis sur les épaules et la ramène à la Ele bergerie. pega a sua ovelha sobre os seus ombros e a leva à igreja. Sommes-nous des serviteurs qui brisent la patte de la brebis quand elle est rebelle pour la dominer? Será que somos esse tipo de servidor que tem quebrado a ovelha para poder melhorar a ovelha? Ministre égale serviteur du Seigneur Ministro é igual servitor de Deus et de son peuple. e do seu povo. À un certain moment, A momento, l'église croissait. a igreja estava crescendo. Et les femmes, les veuves, les orphelins étaient un peu délaissés. As mulheres, os órfãos, as viúvas estavam um pouco abandonadas na igreja. Ils n'étaient plus pris en charge. Já não tomavam mais conta deles. Bien-aimé, l'église a des responsabilités. Bem, a igreja tem responsabilidade. Notre Seigneur s'appelle le Père des orphelins et des veuves. O nosso Deus se chama o Pai dos órfãos e das viúvas. Mais il ne descendra pas pour revêtir l'orphelin ou la veuve. Mas Deus não vai descer dos céus para revestir o órfão ou a viúva. Mais c'est toi qui seras un canal de bénédiction. Mas tu serás um canal de bênção de la veuve para cuidar da viúva e do órfão. Et la gloire sera rendue au Seigneur. E a glória vai ser dada a Deus. Et nous qui appartenons au ministère de la compassion, E nós que pertencemos ao Ministério da Compaixão, nous devons vraiment être des serviteurs nós temos que ser realmente servidores. qui répandent l'amour autour d'eux. Que derramam o amor no seu meio. Un amour concret, Amor verdadeiro. visible, Amor que se vê. tangible. Amor que se pega. Des hommes remplis du Saint-Esprit Homens cheios do Espírito Santo. seront responsabilisés. Eles vão ser responsabilizados. Bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit Bem amado, estar cheio do Espírito Santo. ne dépend pas du pasteur. Isto não depende do pastor. La Bible nous dit qu'il a répandu le Saint-Esprit sur son Église. A Bíblia nos diz que Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja. C'est à toi de le capter. Você tem que captá-lo. C'est à toi de lui faire la place. Você tem que fazer o lugar ao Espírito Santo. Dire, viens Saint-Esprit, comme le Dizer ao bien-aimé a Espírito chanté. Santo, como nosso irmão Jacinto disse, vem Viens en Espírito moi, Santo. remplis-moi. Vem em mim, Espírito Santo, enche. Instruis-moi, transforme-moi. Instrui-me, transforma-me. Et le Saint-Esprit E o Espírito Santo, sera rempli en toi. ele vai estar cheio em ti. Tu seras prédisposé, capable E você vai estar disposto, você vai ser capaz à servir dans la moisson. de servir na obra de Deus. Et selon qu'il t'est donné, E segundo o que te foi dado, c'est alors que le pasteur pourra reconnaître ce que Dieu a mis en toi é aí que o pastor vai reconhecer o que Deus meteu em si pour te libérer dans la moisson. para poder te enviar na obra. Dieu n'agit qu'avec ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont prédisposés, aptes à laisser le Saint-Esprit les guider. Deus só tem feito com aqueles que têm deixado o Espírito Santo lhes conduzir. Et agir avec eux. E ele age com eles. Nous voyons que Philippe Vamos ver que Filipe, était évangéliste, ele é evangelista, rempli du Saint-Esprit. cheio do Espírito Santo. Il a œuvré Ele obrou, en opérant de grandes œuvres aussi, fazendo grandes obras, parce qu'il était prédisposé, rempli du porque ele Saint-Esprit. estava disposto, cheio do Espírito Santo. Le jeune Timothée, O jovem Timóteos, qui était aussi rempli du que Saint-Esprit, também estava cheio do Espírito Santo. Paul lui dit, ne méprise pas Paulo lhe diz, não la parole que tu as reçue.
Não desleixe. Não desleixe a palavra que você recebeu. Réveille l'esprit qui est en toi. Acorde o espírito que está em si. Et quand Timothée E quando Timóteo a marché avec le Saint-Esprit, ele começou a andar com o Espírito Santo, le jeune Timothée, o jovem Timóteo, si vous lisez attentivement la Bible, se você ler atentamente a Bíblia, vous allez le retrouver apôtre quelque part. Vocês vão encontrar num lugar da Bíblia apóstolo. C'est l'élévation. É a elevação de Deus. Et l'apôtre n'est pas seulement apôtre pour se vestir d'un manteau de gloire. E um apóstolo não é só apóstolo para ter um casaco de glória. L'apôtre est celui qui est envoyé. O apóstolo é aquele que foi feito para ser enviado dans le service. na obra. Bien aimé, ainsi nous voyons combien il est important E é assim que nós vamos ver que é muito importante la pratique de l'imposition des mains. a prática da imposição da mão. C'est une des clés que j'ai voulu analyser É uma das chaves que eu quis analisar afin de pouvoir s'en servir para que também possamos nos servir dans notre marche, dans notre service. na nossa caminhada, no nosso serviço com Deus. Mais j'aimerais avertir quelqu'un Mas eu gostaria de advertir alguém. l'imposition des mains ne se fait pas comme ça au hasard. A imposição da mão não se faz simplesmente em azar, por acaso, Car il y a des dangers à cette pratique. porque é muito perigoso. Le premier, c'est se porter garant. Primeiramente é de se tomar como responsável Pour quelqu'un qui n'est pas digne. para alguém que não é digno. Le pasteur ne peut pas libérer quelqu'un O pastor não pode deixar alguém qui n'est pas brisé, que não foi quebrado, impudique, que rebelle, é rebelde, qui commet prostituto, des choses qui ne plaisent pas à que l'esprit. tem feito coisas que não dão glória ao Espírito Santo. Mais parce qu'il cope bien avec lui, Então, como ele conversa bem com o pastor, allez, o pastor élévation. vai estender as mãos, vai. Quand tu vas partir, tu vas créer des dégâts. Quando você vai fazer muitas coisas que não são boas. Comment est-ce que tu vas veiller aux âmes qui te seront Como é confiées que você vai vigiar sobre as ovelhas que vão te dar, si tu n'es pas encore brisé? se você não foi quebrado? Deuxième risque, Segundo risco, c'est celui de la contamination spirituelle. também vai ter a contaminação espiritual. Tu vas imposer des mains. Você vai posar as suas mãos, Tu n'es pas préparé. você não foi preparado, Tu peux recevoir le retour você pode receber algo de volta de l'action des esprits maléfiques. dos maus espíritos. Voilà pourquoi il faut être blindé. Por isso temos que estar cheios Dans la prière, na oração, se protéger par le sang de Jésus se proteger, temos que nos proteger com o sangue de Jesus et dans l'humilité. e na humildade. C'est seulement à ces conditions-là Simplesmente nessas condições que la clé de l'imposition des mains que a chave da imposição da mão peut nous être en bénédiction pour œuvrer dans le surnaturel. pode ser uma bênção para que nós possamos obrar no sobrenatural. Que Dieu vous bénisse. Que Deus possa nos abençoar. Merci.